área mecanizada, não é? E reduziu-se o tempo. Mas é protocolo, realmente não tem força de lei. Então, a gente tem ao mesmo tempo normas obrigatórias, que é comando e controle, não é? E, ao mesmo tempo, fora do comando e controle, que são todas essas iniciativas de proatividade, que o protocolo verde, não é? Protocolo agroambiental. E aqui, o setor deu uma tranquilidade, dizendo, não vamos avançar em áreas para não competir com outras culturas, não é? Áreas antropizadas e não mais desmatamento novo. Não vamos também explorar mão de obra de forma inadequada. Ou seja, deu uma limpa de tudo aquilo que se diz em termos de sustentabilidade ambiental, social e garantindo a sustentabilidade econômica. Tá? Então, essas ADIs suscitou uma outra prática interessante no Supremo, que foi uma designação de uma audiência pública de tão complexo que é a decisão. Então, o ministro Fux, que é o relator, ele fez essa audiência em 2013, né? E eu diria que o STJ insiste, né, em estabelecer qual é o critério dele para aceitar as queimadas. Baseado no princípio da precaução, teria que ter uma permissão específica, precedida de estudo de impacto ambiental e licenciamento, coisa que não é na prática, em autorizações. E com base nessa orientação, chegaram os processos na Justiça Federal, exigindo, né, que o IBAMA licenciasse e fizesse estudo de fauna. Bom, antes de eu decidir no agravo, o presidente do tribunal tinha já suspensa a decisão de primeiro grau. Eu recebi, então, quer dizer, o presidente suspendeu, porque era véspera da colheita. Como é que você ia suspender uma autorização dada pelo Estado para poder fazer um licenciamento ambiental com estudo de fauna? Ia perder toda demorando para dar um grande prejuízo, né? Então, tem esse recurso da suspensão de segurança, que é dirigido ao presidente do tribunal, e ele vendo grave lesão à economia pública, ele já suspende. Então, qualquer decisão, juiz de primeira instância, nem chegou para mim, eu nem cheguei a decidir, já está suspensa, eventual decisão minha, que atrapalhasse o ritmo da política. Tá? Então, eu acho que o que a gente tem ainda vigorando, foram todas as decisões tomadas, é um sistema que a gente chama de predomínio do comando e controle, que com viés muito restritivo ainda, né? Com reparações e sanções pelo descumprimento. Essa lógica de danos, né, que você atua depois que já aconteceu o problema, nós temos que nos virar por conta dos passivos ambientais, todos. Não só áreas degradadas, mas áreas contaminadas. E aí é pesado. É o princípio do pagador, reparação integral do dano. Ele nem chegou a mencionar que até o poluidor indireto responderia não só pelos danos materiais, mas pelos danos imateriais. Porque quando você desmata, agora o Supremo, o STJ e mesmo os TACs estão prevendo por quanto tempo ficou desmatada a sociedade privada dos serviços ambientais e por quanto tempo demorará a regeneração para que os serviços ambientais retornem. Então, isso tudo agora além da obrigação de recompor, de restaurar, é obrigado a pagar uma indenização por todo esse período e também tem decisão pedagógica nesse sentido do Herman Benjamin. Essa abrangência da responsabilidade civil objetiva e solidária do poluidor direto e indireto é muito tranquila já na jurisprudência do TJ. Então não adianta a gente ficar vendo as orientações dos tribunais de justiça. Por exemplo, Minas tem várias decisões ainda tentando excluir a responsabilidade dos bancos, oficiais principalmente. Gente, eu acho besteira, porque chegando no STJ a coisa vai mudar, tá? Então está aqui a jurisprudência mencionada pelo Fábio, dizendo quem é o poluidor direto e indireto ao analisar o nexo de causalidade. Qual é a minha visão? É mudar para a lógica preventiva, a lógica dos riscos. Por isso, eu digo, os bancos, a
acordaram a tempo, poucas decisões ainda, e eles já fizeram não só o protocolo verde, mas agora essa resolução e a normativa toda lá. E trabalhar com a ideia, não de poluidor, mas usuário que não tem esse cunho de eu poluir, eu causei dano, né? Mas não, eu utilizo, portanto eu devo pagar. E aí eu chamo a atenção para o setor do agronegócio, um grande consumidor de água, não é? Que poderiam sim traçar uma estratégia para reuso da água, sei lá, várias providências de eficiência e redução do consumo da própria água, né? Então é uma área toda nova, é o usuário pagador, ele paga pelo uso da água. Por que não reduzir esse gasto com o custo da água, não é? Se ele pode usar de forma mais eficiente. E o protetor recebedor, então, nem dizer. Quer dizer, eu mantenho a floresta em pé, eu mantenho em torno da minha água, né? Isso está muito presente nas mudanças climáticas, todas nas políticas de mudanças climáticas, de tal sorte que eu trabalho nesse novo paradigma. É estimular o cumprimento da legislação ambiental, mostrando as vantagens econômicas. Isso interessa ao empresário, né? Então, não é muito conscientização, que demora, é educação ambiental e é uma coisa de longo prazo, é a ética da responsabilidade, mas eu vou pela sensibilização, que é um aspecto mais de bolso, né? Mais de ética utilitarista. Então, com esses argumentos todos, estímulos econômicos, dizendo que é muito mais vantajoso para o empresário prevenir do que reparar e remediar o dano ambiental, do ponto de vista econômico, com certeza a gente vai ter uma adesão. É uma ética utilitarista, sim, mas eu acho que souberam muito bem aproveitar isso no Código Florestal. Se tem uma das áreas mais envolvidas é de incentivos, pagamento de serviços ambientais, benefícios fiscais e tributários que foram mencionados, de onde irão os eventuais recursos para investimentos, a conversão de multa, a valorização do produtor que preserva, falando da barreira ambiental, falando para quem quiser trazer produtos e que não observa a nossa legislação. Também não pode deixar entrar, não é? Acesso ao crédito, que foi tanto revisado aqui, né? Muito importante você estar regularizado no CAR, senão você não vai ter acesso. Enfim, essa é a minha visão. Obrigada. Queria agradecer muito a participação, volta do Fábio, da desembargadora Yoshida. Por uma questão de tempo, nós vamos passar direto ao próximo painel. Gostaríamos de fazer muitas perguntas aqui, mas eu acho que ficou bem ilustrado. Nós começamos com a questão da incerteza e a gente foi brindado por uma apresentação técnica excelente do Walter, do Fábio, e com chave de ouro fechamos com a apresentação da desembargadora Yoshida, que deu um banho de atualidade. Os que estão aqui hoje, então, têm sorte de estar vendo, presenciando, um testemunho da dinâmica do judiciário. Isso é uma sinalização importante para o negócio, e eu acho que agora, a partir daqui, nós vamos tomar nossas conclusões e vemos que temos muito ainda a evoluir em termos de certeza. E passo então a palavra para o próximo painel. Agradeço a vocês a participação e muito obrigado de novo aos nossos apresentadores. Frente à mudança de uma lei, porque a sociedade brasileira resolveu ele dizer que esse novo não pode contrariar imagem, ele ingessa a saída. Vale para qualquer legislação. Amanhã nós vamos mexer no Código Penal, em qualquer outra coisa, o raciocínio é esse. Vamos trancar o Brasil a partir do ele leva a chave. Bom, eu acho que... Eu acho que assim, desculpa, eu não quero alongar, eu queria passar, mas no comentário final, de fato nós começamos, né, falando que as incertezas da implementação da nova lei em função dos novos conceitos. E a gente está vendo que vai ter mais incerteza ainda em função de entendimentos como esse. Obviamente que nós estamos vendo uma situação de
sedimentação dessa lei. Os posicionamentos do STJ, decisões, são importantes, mas a gente ainda tem uma formação nós tivemos uma legislação sobre arbitragem que ficou pendente há alguns anos, até que o Supremo veio e definiu e estabeleceu a segurança. Acredito que a mesma coisa vai acontecer em relação à questão do Código Florestal e respeitando os entendimentos do STJ nesse período, eu acredito que muita questão ainda vai ser decidida no Supremo, para a gente ter um posicionamento sobre isso. Vamos passar adiante então? Bom, boa tarde a todos. Primeiro vou me apresentar como sou da casa. Primeiro agradecer o convite do Demarest, advogados, nosso parceiro aí, em muitos trabalhos. Me apresentar, meu nome é Marçal, eu sou gerente jurídico trabalhista do Grupo COSAN. A gente tem algum trabalho junto com o Demarest, fui convidado a participar, na verdade, sucedendo aqui o Dr. Elias, nosso diretor de contencioso. Por uma questão particular aí do trabalho, não pude estar aqui presente e eu estou fazendo aqui as vezes dele. Agradeço então essa oportunidade. Bom, seguindo a linha da discussão do seminário proposto pelo escritório, com parceria aí da Sociedade Rural, da ABAG, da Data Agro, da CETIF e da desculpe. Nós vamos tratar, aproveitando o gancho também do painel anterior, de dois temas, na verdade, de bastante preocupação para a área do agronegócio. As companhias, os advogados e a sociedade em geral têm sentido aí no ano de 2014 um avanço nas discussões, vamos chamar assim, seja no âmbito do legislativo, seja no âmbito do judiciário. Tivemos algumas decisões e algumas discussões novas nesses conceitos. Tivemos a situação específica da CENIBRA, que todos sabem, tivemos aí depois junto com o Luiz na BTF a arguição do descumprimento de preceito fundamental com relação à terceirização e também com relação ao trabalho escravo nas situações legislativas. Bom, fazendo só essa pequena introdução, eu vou apresentar aqui os colegas. O Pablo Machado é diretor vice-presidente do grupo Luiz Dreyfus Commodities. Nós já tivemos juntos aí uma discussão e outra discussão de terceirização. Agradecer a sua presença em nome da casa, me permita. A Fabiola é sócia do Demarest aqui de São Paulo, é responsável pela área criminal, e a Edmara conheço há mais tempo, é sócia do Demarest, responsável pela unidade de Campinas. A gente trabalha bem próximo aí junto com a doutora Graziela também da casa. Enfim, vou passar sem mais delongas diante do horário aí para o Paulo, para a apresentação dele. Paulo, fica à vontade. Obrigado ao escritório pelo convite. É uma honra poder estar aqui, um prazer. Obrigado, Marçal, o pessoal que está no painel comigo. Nós vamos tratar hoje de dois temas simples, que são terceirização e trabalho escravo no agronegócio. Não são temas polêmicos, são temas de simples solução.
Então eu vou tentar ser bem rápido aqui. Bom, eu tentei dividir isso aqui nos dois principais temas do nosso painel, entre terceirização e trabalho escravo. E primeiro, por que eu estou aqui? Bom, eu trabalho no Grupo Dreyfus, que é um grupo tradicional do agronegócio. Aqui estão alguns dos negócios onde a gente se envolve e alguns dos nossos principais números. Como o nosso tempo é curto, vamos direto ao que interessa. Na questão da terceirização no agronegócio, uma coisa particularmente importante da gente entender, e que é uma coisa que a gente aprende normalmente, quando eu estava na escola, a gente aprendia em estudos sociais, no segundo ou no terceiro ano do ensino fundamental, que é essa classificação da economia, que é uma classificação da década de 30, que classifica a atividade econômica entre setor primário, que é o setor agrícola, setor secundário, que é aquele que transforma os produtos básicos, e o setor terciário, que é o setor de serviços. A primeira confusão toda em relação à terceirização, ela surge por conta da intersecção que existe no agronegócio. Porque o agronegócio, ele não envolve só o setor primário, nem envolve só o setor secundário, nem envolve só o setor terciário. Você tem no agronegócio uma mistura entre o setor primário e o setor secundário. Isso a gente vê em diversos ramos do agronegócio. A gente vê em papel e celulose, o colega Pisotti, a gente vê no setor sucroenergético, a gente vê no setor de frutos, em diversos outros setores do agronegócio. E é interessante porque a Lei 8.212, que é uma lei da Previdência Social, ela veio definir o que é agroindústria, dizendo que é o produtor rural, pessoa jurídica, cuja atividade econômica seja industrialização de produção própria ou da produção de terceiro. Olha que confusão aqui que eles fazem. Ele fala, é o produtor rural, primeiro. O produtor rural é o agricultor, certo? Depois ele fala, e realize a industrialização de produção própria, legal, sou agricultor, eu sou agricultor e industrial. Ou da produção adquirida de terceiros. Quando eu faço esta atividade, que é eu adquiri da Fabiola alguma coisa que ela produziu, eu sou industrial. Quando eu produzi aquilo que eu transformei, eu estou agindo em toda a cadeia econômica. Então o que a gente percebe é, ora o setor do agronegócio exerce só atividade secundária, transformação industrial, ora ele exerce atividade primária e secundária. Por que tudo isso é importante? Por causa desta súmula do TST. Essa súmula, que é uma súmula antiga, ela estabelece no seu inciso 3, e aqui eu quero fazer um disclaimer para todo o grupo, que eu estou longe de ser uma pessoa especializada em direito do trabalho, muito ao contrário. Eu tento lidar com os problemas de direito do trabalho na minha rotina de trabalho, mas não sou um advogado trabalhista, diferente de alguns colegas aqui, sob a supervisão dos quais eu faço a minha apresentação. O que essa súmula diz no seu inciso 3 é que não forma vínculo de emprego e, portanto, eu estou autorizado a terceirizar aqueles serviços especializados ligados à atividade meio do tomador do serviço. Muito bem. Então, aqui a gente já vê que tem um vetor de força para a gente entender o problema todo, que é, a contrário senso, se eu posso terceirizar a atividade meio, o que eu não posso terceirizar é a atividade fim. E o que é atividade fim? Aí a gente vai estudar o que é atividade fim.
gente olha algumas obras, essa obra de doutrina, por exemplo, nos diz que atividade fim são as funções e tarefas empresariais que se ajustam ao núcleo da dinâmica empresarial. Alguém entendeu isso aqui? Eu tenho uma enorme dificuldade de entender o que isso quer dizer. Vamos... A outra aqui, olha, essa é boa também. São aquelas que coincidem com os fins da empresa. Aqui tem uma mais essa eu consigo entender, que é atividades descritas na cláusula objeto do contrato social. Aí eu consigo entender, opa, tá no objeto social do estatuto, beleza. Então o que não tá, não é atividade fim. Opa, então começamos a entrar num campo de entendimento. Depois, olhando um pouco jurisprudência, a gente vê uma outra definição interessante. O que é atividade fim? Atividade sem a qual a empresa não existe. E depois também tem alguma jurisprudência que fala aquilo que está no Estatuto Social. Tarará. Bom, a gente que está na atividade empresarial numa empresa dinâmica que está em diversos ramos do agronegócio, então em cana-de-açúcar, em laranja, em soja e por aí vai, você tem muitos questionamentos, né? Olha, o que eu posso terceirizar da minha atividade? Posso contratar um sujeito para carregar saca de soja durante o... Eu posso contratar lá o cara que vai plantar cana? Eu não posso responder pro cara, olha, você não me consulta mais. Você pensa e faz o seguinte, ó. Você pensa a atividade do prestador de serviço, e se a atividade dele for aquela sem a qual a empresa não existe, você não terceiriza. Se eu responder isso pro meu cliente interno, ele me dá um tiro de espingarda, tá certo? Ele me joga para baixo do prédio. Então, na prática, o que acontece é que essa dinâmica toda gerou um problema que ninguém entende o que a regra quer dizer e ninguém sabe o que o judiciário vai decidir. E o que é mais interessante, não tem lei que fala que você pode terceirizar, não pode terceirizar, não tem. Tem uma súmula do TST que diz que a atividade meio pode terceirizar. É só isso que tem. E depois todas essas definições claras sobre o que é atividade meio e o que é atividade fim que a gente acabou de ver. Eu trouxe aqui dois precedentes, que são dois precedentes de casos em que as empresas do grupo são envolvidas, então eu fico um pouco mais tranquilo de falar besteira sobre eles. O primeiro caso é um caso interessante do setor de cana, onde a discussão era se as atividades de plantio, tratos culturais, transbordo e transporte de cana poderiam ser terceirizadas para empresas especializadas. Isso que o Dr. Marçal, tema que conhece bem. Esse caso aqui, ele é lá de Minas Gerais. E isso aqui é uma coisa gozada. Você fala assim, bom, uma agroindústria de cana, ela pode terceirizar plantio de cana? Isso é atividade fim, não é atividade fim? Aquela complicação toda que a gente viu mais cedo? Difícil dizer. Agora, algumas coisas orientam a gente um pouco, né? Por exemplo, para você fazer estas atividades aqui, você precisa investir muito dinheiro. Porque essa atividade aqui mecanizada, ela envolve a compra de equipamentos muito caros. Ela envolve gente especializada. E ela envolve um investimento em equipamentos caros, em gente especializada, que você só usa num pedacinho do ano, né? Você não planta todo dia no mesmo lugar. Você planta uma vez por ano no mesmo lugar. Então, quer dizer, é uma atividade que faz todo o sentido ter empresas especializadas dedicadas a isso. Agora, por outro lado, você dizer que plantar cana não é atividade fim
de uma agroindústria de cana é uma coisa difícil de defender, né? Muito bem. Nesse nosso precedente aqui, que transitou em julgado, a justiça concordou com a nossa visão. E não, olha, eu entendo que isso seja atividade fim, porém, esse aqui é um serviço especializado a ponto de justificar a terceirização. E eu tenho um caso interessante, que é exatamente igual, uma ação civil pública exatamente igual, relacionada a uma outra usina, só que no estado de São Paulo. Essa não transitou em julgado ainda. Nessa daí, o juiz daqui de São Paulo, do TRT lá de Campinas, disse, não, isso aqui é atividade fim, meu senhor, desculpe, meu senhor não pode terceirizar, não. Tem que contratar empregados para fazer isso, o senhor tem que comprar os equipamentos. Tem um outro caso, que é um caso mais interessante ainda que esse. Que esse aqui é bem a confusão lá do setor primário, secundário e terciário. Esse aqui é uma ação civil pública envolvendo o setor de laranja. As RES são todas as 4 principais empresas do setor. E nós somos uma delas, né? Nessa daqui, o Ministério Público falou, olha, empresas, vocês não podem comprar laranja de fornecedores de laranja, exceto quando vocês contrataram os empregados para plantar, tratar e colher a laranja. Então, aí a hora que você vê isso, você fala, bom, me dei mal, porque eu não vou poder comprar laranja mais. Talvez o juiz não tenha se atentado para o fato de que um pé de laranja você planta e ele dura 25 anos, né? Então, a hora que o sujeito fala, olha, se o senhor não plantou, o senhor não pode comprar, meu senhor, excelência, mas o pé de laranja está lá desde a década de 90, eu não posso pegar, né? Não pode, porque isso aqui é terceirização de atividade fim. Bom, agora, pior que eu, tá o cara que plantou, né? Porque o cara que plantou não pode vender para ninguém, porque foi ele que plantou. E aí? Como é que faz? Pois é, vai chupar a laranja? Gente, então isso aqui é uma loucura completa. Esse aqui, e tem uma decisão que não é assim do juiz lá do interior de Rondônia, não. Nada contra Rondônia, por favor. Mas não é um juiz de um lugar remoto, né? Substituto, recém-formado, não. Foi o TRT de Campinas que falou isso. E nós estamos recorrendo para o TST, graças a Deus que tivemos efeito suspensivo, senão você não consegue mais comprar laranja. Então esse é um caso interessante, porque você percebe que o juiz ali, ele não tentou buscar um conceito básico de atividade econômica, né? Poxa, o cara que tem a propriedade dele, ele plantou laranja, ele tem que estar livre para vender laranja para quem ele quiser. Então, para proteger um direito trabalhista, esse juiz feriu um direito de propriedade, limitando para quem aquele sujeito pode vender a laranja dele. Então, essa daqui é uma... O que isso representa para o mundo empresarial, né? Bom, esse exemplo da cana que eu dei para vocês, ele representa o seguinte. Se eu não sei como é que a justiça vai entender o negócio da terceirização desses serviços motomecanizados, que são aqueles serviços que eu falei para vocês, né, que depende de um monte de investimento, plantadeira, colheitadeira, aquelas máquinas caras para tratos culturais, etc. Se eu não sei se eu vou precisar ou não investir nisso, eu não consigo dizer para o investidor qual vai ser o retorno do investimento dele. Porque eu consigo falar para ele, olha, o salário de quem eu sei que eu preciso contratar é tanto, a cana vai custar mais ou menos isso, você olha para frente, a curva do açúcar é mais ou menos... Mas olha, tem aqui
só mais ou menos uns 300 milhões de reais, que eu não sei se vai precisar comprar uma máquina. Agora, tem mais uns 200 milhões de reais que talvez eu tenha que incrementar a folha. O cara fala, bicho, não vou investir em cana, né? Vou investir em outra coisa. Na laranja, a inversão de valores é ainda maior. Porque essa decisão, ela transformou um produtor rural, dono de terra, que com seu dinheiro honesto comprou a fazenda, plantou a laranja, esperou a laranjeira crescer para vender, transformou esse sujeito num necessário locador de terra para a indústria de suco. Ou seja, o cara não pode mais decidir o que ele vai fazer com a terra dele. Então, você vê que essas antinomias jurídicas, que a gente fica discutindo o que é atividade fim, o que não é atividade, no final, o que elas representam é isso, é um desincentivo à atividade econômica, porque você tem insegurança, você não sabe se você vai ter que gastar mais ou menos 300 milhões, mais ou menos... E com isso, o que você faz é, você força o investidor a investir em setores outros que não o agronegócio. A hora que você olha as opiniões sobre terceirização, é engraçado. Eu trouxe duas aqui, são duas opiniões de ministro do TST, duas que são favoráveis, eu não vou ler aqui o que elas dizem. Aí várias desfavoráveis. E aqui, essa aqui é a balança que mostra como nós estamos bem. Então, o que essa balança aqui representa? Ó, tem dois ministros que acham que, olha, a terceirização é um negócio que faz sentido, é um negócio economicamente interessante, gera ganho de eficiência, tarará. Tem aqui mais uns 40 que acham que terceirização não pode acontecer, porque a terceirização fere, viola os direitos trabalhistas, tarará, tarará, tarará. O que isso representa? Insegurança. Insegurança. Eu não sei o que vai acontecer. Quando alguém me pergunta, posso ou não posso terceirizar isso? A resposta mais legítima que eu posso dar para ele é, o seu risco, ele é tal. Eu não consigo responder sim ou não. Se eu não consigo responder sim ou não para um empresário, ele fala, se o meu advogado não pode responder sim ou não, faço ou não faço, eu estou inseguro. Se eu estou inseguro, o que eu faço? Eu deixo meu dinheiro no meu bolso. Não vou investir de jeito nenhum. Mas aí, como é que resolve? Como é que resolve? E agora, assim, esse tema precisará ter um endereçamento, né? Porque agora não precisa ter um endereçamento só porque os empresários estão aflitos. Ele precisa ter um endereçamento porque você tem lá a ação da Senibra, porque você tem também uma DPF lá, e agora o Supremo vai precisar decidir. O que a gente pode esperar disso? Né? O que os empresários podem esperar disso? A realidade é que ninguém tem a menor ideia do que vai acontecer. Você conversa com os especialistas, com os advogados que estão no caso. Será que o Supremo vai definir o que é atividade fim? Como é que define? É o núcleo da atividade empresarial lá que a gente viu antes? Será que ele vai definir, não, olha, para mim pouco importa se é atividade meio, atividade fim, eu vou colocar o tomador do serviço com uma responsabilidade subsidiária, que é uma solução, né? Dizer, olha, se o empregador não paga, o tomador paga. Será que jurisprudência resolve isso? Porque a jurisprudência, ela pode ter uma abrangência geral. Agora, você fala que é uma jurisprudência de abrangência geral no caso da Senibra, por exemplo, que envolve papel e celulose, isso aí vai abranger a laranja, vai abranger a cana, vai abranger os outros setores do agronegócio? Não tenho a menor ideia. Será que não merece uma lei nova isso? E será que o nosso setor, o agronegócio, não é diferente dos demais justamente porque ele tem aquela intersecção necessária entre atividade primária, secundária, terciária? Porque, gente, com o nível de ausência de clareza, eu acho que por mais brilhante que seja o STF,
ele não vai conseguir resolver o nosso problema. E esse aqui me parece ser um dos temas que o nosso setor deveria, em adição a todo o esforço que vem sendo feito aos casos que já estão no STF, brigar por uma lei que seja racional, uma lei nova que seja racional para regular a questão da terceirização do agronegócio, que, de novo, é diferente da terceirização em telecomunicações, é diferente da terceirização de serviços de limpeza, vigilância. O nosso setor, ele merece, me parece, uma regulação específica. Bom, agora que nós tratamos desse tema um pouco complicado, vamos tratar de um mais simples, que é o trabalho escravo. Bom, aonde começa o arcabouço normativo de trabalho escravo? Bom, ele começa logo depois da Segunda Guerra, onde a Declaração Universal dos Direitos Humanos traz como dos seus princípios, uma das suas regras, que as pessoas são livres. E transportando isso depois para as questões trabalhistas, a gente tem convenções da OIT, e essa em particular, ela é inclusive anterior ainda à Declaração Universal dos Direitos Humanos, que ela traz que o trabalho ele tem que ser oferecido espontaneamente, ele não pode ser um trabalho forçado. Até aí, nós estamos falando de conceitos que a gente consegue entender bem, né? Eu não posso pegar os meus colegas aqui e falar, olha, os senhores vão agora advogar para mim 24 horas por dia, não vão receber nada, eu vou pôr uma pizza debaixo da porta e vocês vão trabalhar para mim agora pro resto da vida de vocês, tudo bem? Isso aqui parece trabalho escravo, parece. Só que a chamada escravidão contemporânea é um troço diferente disso que eu descrevi para vocês, que a gente conhece como escravidão e que a legislação internacional trata como escravidão. Porque a escravidão contemporânea, ela envolve temas como frustração de direitos trabalhistas, aliciamento de trabalhadores e o artigo 149 do Código Penal, e aqui eu vou entrar numa zona muito perigosa com a minha colega, esse artigo que trata do que é reduzir alguém ao trabalho análogo de escravo, ele fala o seguinte: reduzir alguém à condição análoga de escravo. Este é o comando, este é o verbo, este é a ação. Reduzir alguém à condição. Aí, ele traz exemplos, né? Quer submetendo a trabalhos forçados. Beleza, isso a gente entende, né? O advogado que você trancou lá, não paga nada para ele e põe a pizza debaixo da porta. Jornada exaustiva. Condições degradantes. Ou restringindo por qualquer forma a sua locomoção em razão de dívida. Bom, aqui a coisa já começa a ficar um pouco menos clara. Porque se aqui no começo parece ser mais fácil saber o que é um trabalho forçado, nem sempre é tão fácil entender o que é jornada exaustiva. Aqui eu sei que todos os senhores trabalham um pouco, né? Ninguém está sujeito a jornada exaustiva aqui, né? Vocês trabalham 4 horas por dia, vão no cinema todo dia de tarde, né? E o que é condição degradante de trabalho? Bom, depois, uma coisa que agrava um pouquinho a nossa preocupação foi essa emenda constitucional número 81, que trouxe a previsão de uma expropriação sem indenização no caso de serem encontrados trabalhadores em condição análoga de escravo. E aqui eu aprendi com o Dr. Marçal, um dos participantes aí das discussões, que tem uma coisa interessante aqui nesse artigo da Constituição, que tem o tal do na forma da lei.
Beleza. Isso aqui ajuda um pouquinho porque já fala, bom, a lei vai me dizer então o que é trabalho escravo. Você tem lá o Código Penal que não diz o que é trabalho escravo, ele diz qual é o crime de redução a alguém a trabalho análogo a escravo, que é diferente do que isso aqui quer dizer. É outra coisa. Então, bom, hoje o elemento que a gente tem, dado que este artigo da Constituição ainda não foi regulado por lei, o melhor que eu tenho é o Código Penal. E o Código Penal, ele traz essas coisas aqui que a gente falou, né? Jornada exaustiva, condição degradante. E aí, de novo, a gente fica um pouco em dúvida, né, pessoal? O que é isso? Como é que a gente explica isso? Bom, eu vou voltar nisso aqui daqui a pouco. Tem algumas instruções do Ministério do Trabalho que não são lei, são instrução do Ministério do Trabalho, portanto elas não valem lá para a questão da expropriação, mas elas já trazem assim algum tipo de luz para a gente entender do que nós estamos tratando, né? Bom, ela traz aqui a mesma coisa, trabalho forçado, jornada exaustiva, condição degradante, e aí ele vai definindo, né? Aí ele define assim, ó, jornada exaustiva, toda jornada de trabalho de natureza física ou mental que por sua extensão e intensidade causa esgotamento das capacidades corpóreas, produtivas da pessoa, do trabalhador, ainda que transitore temporariamente, acarretando em consequência risco à segurança e saúde. Gente, colher laranja cansa. Colher laranja às vezes é debaixo do sol, tá quente. O sujeito chega lá às 7 horas da manhã, vai embora às 5 horas da tarde. Dá para falar que isso não traz nenhum risco à saúde? Mas se o cara não puder colher laranja, como é que faz? Bom, esse aqui deu para perceber que o jornada exaustiva é um pouco atrapalhado, né? Porque ele não fala aqui, ó, aquele que trabalhe 10 horas, ou aquele que trabalhe mais de 12 horas. Não. Aqui, o driver, o comando, é aqui riscos à sua segurança ou à sua saúde. Riscos. Não está falando dano, está falando risco. Depois, a gente vai para a condição degradante de trabalho. Todas as formas de desrespeito à dignidade humana, pelo descumprimento dos direitos fundamentais das pessoas, notadamente em matéria de segurança e saúde. Pessoal, não tem nenhuma atividade agrícola de trabalho físico que seja isenta de risco. Ou o sujeito está aplicando agrotóxico, ou ele está colhendo, ou ele está dirigindo um trator, ou ele está dirigindo uma colheitadeira. São todas atividades agressivas por sua natureza. E não vai mudar, é assim. E aí, tudo isso é trabalho escravo? Não sei, depende do fiscal, né? Porque dá para alguém falar que gera risco à segurança? Gera risco à segurança, gera risco. Né? E aí como é que fica? Porque isso aqui, depois vai para a lista suja, né? Se o sujeito achar que você estava, né, reduzindo alguém a trabalhar na lavoura de escravo. E aí, sai no jornal, você perde linha de crédito, nem o banco vai te dar dinheiro. Você suspende as atividades da empresa. Porque teve um fiscal que entendeu desse jeito. O que, voltando aqui, o que a gente tem um pouco de esperança é que a lei que irá regulamentar aquele artigo da Constituição que eu falei para vocês um pouquinho antes da emenda 81, ele venha definir trabalho escravo de uma forma melhor, né?
tem uma ementa, que eu achei fantástica, a ementa. Que ela diz o seguinte: define trabalho escravo. Estabelece que o mero descumprimento de legislação trabalhista não caracteriza trabalho escravo. Uau! Gente, olha o nível de loucura que a gente está. O nível de loucura ele é tamanho a ponto do legislador ter que escrever isso aqui. Ou seja, você não pagou hora extra, é trabalho escravo. Não. A emenda da lei diz que não é. Então, nós estamos, assim, todos nós caminhando no deserto. A gente não sabe como é que vai acontecer, o que vai acontecer. Agora, uma coisa, só para terminar aqui muito rápido, o troço é para valer. Então, eu não estou trazendo assim uma preocupação teórica para os colegas aqui. Em 2014, o Ministério Público Federal instaurou 1.744 procedimentos judiciais ou extrajudiciais para apurar a prática de casos relacionados à escravidão. Isso aqui representou 138 reais, 681 inquéritos policiais e 925 procedimentos administrativos. Então, pessoal, o troço está acontecendo mesmo. E a gente vê que não acontece só em regiões mais remotas. Olha o estado de São Paulo, por exemplo. E vendo assim, a hora que a gente combina o primeiro tema com o segundo tema, a coisa fica mais explosiva ainda. Porque você vê, e isso talvez alguns dos senhores já tenham lido em matérias de jornal, que são relativamente comuns nesse tema, há diversos casos onde uma determinada empresa, tomadora de um serviço agrícola, é autuada pelo Ministério do Trabalho por trabalho análogo a escravo, pelo fato de um empregado de um prestador de serviço ter sido interpretado como alguém com condição degradante. Então, se a lei ela tem uma ausência de clareza muito grande em relação ao que eu tenho que fazer com o meu empregado, eu não imagina qual é a minha capacidade de fiscalizar um terceiro para que faça. E o mais interessante é que, ao fazer e interpretar dessa forma, o Estado brasileiro ele transfere para nós, empresários, a obrigação de fiscalização que cabe ao Estado. Então, meus senhores, assim, os prognósticos, eles, infelizmente, não são os melhores. E o que eu gostaria de deixar de mensagem da combinação desses dois temas, a exemplo de outros que a gente viu em outros painéis, é que a insegurança jurídica ela é um dos piores elementos para a gente fazer, para a gente impedir o desenvolvimento do nosso negócio. Se nós aqui, que somos as lideranças do agronegócio, a gente não se unir para tentar gerar soluções, eu penso que muito dificilmente o Estado franqueará soluções inteligentes para nós. Então, acho que todos nós aqui temos que juntos quebrar a cabeça e propor soluções inteligentes que permitam a continuidade do desenvolvimento do nosso negócio. Obrigado. Obrigado, Pablo. Parabéns pela sua disposição. Eu vou passar direto aqui a Mara, comentários e tratar do tema também.
obrigada. Na realidade, até por conta do tempo, eu vou apenas tentar trazer um pouquinho mais de uma certa complementação sob o ponto de vista efetivo do que a gente acaba vendo nas decisões relacionadas à questão da terceirização. Embora eu não trabalhe diretamente, especialmente, não sou especialista na área trabalhista, por estar na unidade de Campinas, que é mais próxima do interior, eu acabo acompanhando o que acontece em relação às empresas, principalmente porque nós temos o contencioso trabalhista lá, que até é representado pela Graziella aqui. Em relação, uma das coisas que a gente não pode efetivamente fugir é que a gente está num país de terceiro mundo. E não tem como legislar no Brasil sem adequar a legislação à nossa efetiva capacidade econômica. Se a gente lembrar de como é que aconteceu o outsourcing, como é que ele veio, ele é uma forma de contratação muito recente no Brasil, né? Na realidade, ele foi um empréstimo que foi trazido do direito estrangeiro, principalmente dos Estados Unidos, onde a economia é muito diferente da nossa, né? E acabou por ser mais ou menos tupiniquizado aqui, né? E ela naturalmente não vai funcionar da mesma forma. Porque, efetivamente, a relação normal de trabalho é uma relação empregador e empregado. O empregador vai chamar alguém para exercer os trabalhos que ele precisa para poder entregar o seu produto, e ele vai contratar o empregado. A terceirização veio para reduzir os custos das empresas, né? As empresas contratariam alguém fora, que fosse o fornecedor de parte da sua linha, e então economizaria os custos nessa contratação. O problema é que isso realmente não se adequou de forma fluida na nossa legislação e, portanto, os questionamentos vieram mesmo de forma bastante enfática. Por quê? Porque quem fica na ponta, por exemplo, na plantação de laranja, né, Pablo, como bem você falou, ou no cortador de cana, ele acaba não tendo a mesma remuneração de um terceiro que ele teria da empresa. E são esses os argumentos que nós verificamos em todas as decisões em que a gente acompanha nos processos, e principalmente nessas dos tribunais superiores, né? Ao meu ver, acompanhando a evolução do que vem ocorrendo, eu entendo que, assim como o outsourcing ou a terceirização na indústria, ela ainda é necessária certos afinamentos, porque nem na indústria ela é tão clara. Imagina no setor de agroindústria, onde efetivamente as diversas fases de produção são muito mais específicas, onde se trata com uma população muito diferenciada, efetivamente só uma legislação ou uma normatização específica para que isso seja solucionado. E efetivamente acho que a sua ideia de trabalhar em cima de uma legislação específica da terceirização do outsourcing vai ser a solução. Porque o que nós temos visto, nós estávamos conversando até antes, né, da palestra, é que realmente está havendo um aumento muito grande, pelos números que você colocou, não só de autuações, mas o próprio Ministério Público, com as ações civis públicas, ele vem aqui, principalmente no estado de São Paulo, né, atuando de forma extremamente rigorosa em relação às empresas. Não apenas o Ministério Público Federal, mas o Ministério Público do Trabalho, eles têm vindo de uma forma até agressiva, além da conta. A gente até questiona um pouco a legitimidade, a forma como eles vêm fazendo, mas eles estão com esse assunto que está sendo trazido e aumentou demasiadamente os inquéritos na esfera trabalhista também. Então, além de toda a questão criminal, existe um paralelo forte no inquérito trabalhista. É realmente um assunto bastante polêmico. E um dos argumentos que nós colocamos sempre é o seguinte: nas indústrias, você tem uma certa facilidade na interpretação de que você pode terceirizar o recebimento da matéria-prima, né? No caso do agronegócio, a matéria-prima é a laranja, a matéria-prima é a cana. Por que não dá para terceirizar também o fornecimento desses produtos? Afinal de contas, eles são a matéria-prima. Então, Mas você vê que coisa interessante, né? Isso não é terceirização. Porque terceirização, e aí talvez seja um pouco de miopia da minha parte, mas para mim terceirizar é uma atividade que é minha e eu entrego para a Fabiola fazer. Então, eu sou um advogado que estou trabalhando num processo, falo, Fabiola, eu não vou ter tempo de fazer essa petição, faz para mim. Pumba, terceirizei para ela. Quando eu vou e
compro alguma coisa de alguém, fui lá e comprei laranja de um produtor rural para eu processar a laranja. Eu não estou terceirizando nada, eu estou adquirindo um produto. E a confusão que o Poder Judiciário cria ao dizer: não, mas o senhor está fazendo terceirização ilegal da colheita porque o senhor tinha que colher a laranja que o senhor comprou. Gente, isso aqui é uma maluquice. É uma confusão, realmente. Não. Veio uma nova tese que é a subordinação estrutural. Pois é. Por trás da situação da Mas é o que você falou antes. O que acontece? O Estado joga para as empresas a responsabilidade por aquelas famílias que fazem as colheitas e que não recebem adequadamente uma remuneração que deveriam hipoteticamente receber. Então é a responsabilidade social, né, que o governo deveria dar para as empresas e para nós, e acaba passando para os empresários. Exatamente. Pois é, mas eu acho que mais ingrata do que a tarefa do agricultor é a do banco que vai passar agora a ter que supervisionar isso aí também. Desculpa, vou declarar minha ignorância. Eu não sabia que o nível de surrealismo chegava a esse ponto. Porque entender que a laranja comprada como insumo de um terceiro é sinônimo de gasto de terceirização, eu não sei mais onde que a gente vai parar com esse tipo de pseudo-protecionismo. Não, e uma coisa muito... o que me deixa mais perplexo é a Justiça do Trabalho ter a pretensão de intervir nas relações comerciais, no direito de propriedade. Porque quando o juiz decide um troço desse, o que ele decide no final é: você, produtor rural, não pode vender a sua laranja se essa laranja for utilizada para ser processada. Pode nem a interferência na cadeia produtiva. O acordo da laranja não proibiu as pagadoras de laranja de não esmagarem se não for laranja própria. Exato. Mas exige que você seja plantador. Exato. É a responsabilidade social. Eu acho que a Fabiola tem alguma coisa para falar para a gente sobre a parte criminal, né? Pessoal, gente, primeiro, boa noite. Já é uma boa noite, não é nem mais boa tarde, né? Obrigada a todos que ainda permanecem aqui conosco. Eu já tinha assistido a oportunidade de assistir a palestra do Pablo. Muito obrigada, Pablo. E aí, por conta disso, até para a gente não coincidir de voltar a falar e pelo avançado do tema, o que eu gostaria de passar para vocês é, como criminalista, então aí ficou mais fácil, né? Você já me ajudou bastante introduzindo o tema do trabalho escravo, é como é que um criminalista vê esse cenário todo nosso. Porque a gente tratou hoje de pontos que falam: olha, eu tenho uma insegurança econômica, eu tenho uma insegurança jurídica crescente. E eu tenho projetos de lei sendo formulados de uma maneira completamente que nos causam descredibilidade e ainda mais acarretam insegurança. Então eu vou trazer apenas algumas reflexões. Eu prometo ser bastante breve, até em respeito aos próximos colegas que estão aqui aguardando pelo próximo painel, que é, sem dúvida alguma, traz para nós um outro ponto de discussão. Eu parto do pressuposto que a gente está falando exclusivamente de um tipo penal. Essa é a primeira ponderação. Será? Será que quando eu falo de trabalho escravo, nós temos definições na legislação? A gente já viu que no 149 é bem abrangente. Mas o Pablo passou muito rápido. Eu tenho mais dois tipos penais quando eu vou falar de frustração a direito assegurado trabalhista. Quando eu falo de aliciamento, eu vou falar do 203 ou do 207. Ou seja, eu já tenho, desde a gente pondera Código Penal, década de 40. Então nós já temos legislações que vêm se alterando e vêm se alterando de formas cada vez mais confusas. Então o criminalista olha para esse cenário e vai olhar de que forma? Eu procurei dividir da maneira mais simples possível, que é materialidade e autoria. Eu vou falar de prova. Então quando a gente fala de desafio, eu vou falar do primeiro. É o auditor fiscal que vai dizer o que é crime ou não? É o auditor fiscal do trabalho que chega no empreendimento, ou que vai chegar, por exemplo, num setor de corte de cana, que vai dizer: aqui tem trabalho escravo? É dele, é ele que tem o direito de criminalizar ou não? E aí, Walter, não poderia deixar de fazer, né, referência às questões ambientais. É de fato, e a gente tem uma similitude quando a gente fala da questão ambiental, é também este fiscal que vai dizer tem crime ambiental ou não? Teve lesão capaz de causar dano ao meio ambiente? Tem condição análoga de escravo?
Eu estaria retirando, então, portanto, a prova principal, que é uma criminalização que vai aos diretores, o que pode até ao financiador, para aquele que está na ponta, que desconhece o cenário, que foi 2, 3 vezes lá e tirou 3 fotos ou 4 fotos. Então, pois é, esse é o primeiro ponto. Depois, o que a gente tem por trabalho escravo? Eu ainda, quando falo em trabalho escravo para uma população no geral, ela vai imaginar o quê? Alguém acorrentado. É esse o nosso cenário? Nós temos de fato isso ainda? Sim, nós temos, mas é esse o foco nosso principal de discussão? E aí a gente fala de projetos de lei. Falar de projeto de lei no Brasil, e é bom que a doutora Consuelo já não está mais presente, é uma vergonha. Porque nós tratamos de legislações que se sobrepõem a legislações e projetos são esquecidos sem qualquer respaldo legal, sem qualquer discussão. E o próximo tema fala de compliance, e a gente tem mais de 1 ano de legislação aguardando uma regulamentação de um tema extremamente importante. E assim se sobrepõe. Então, o que eu tenho na lei? Eu tenho vários elementos abertos, que fica no crivo de quem interpretar. Quem faz a interpretação disso? Cada juiz? Cada fiscal? Se a gente olhar para o Brasil, é um continente, a gente não está falando apenas de um estado. A interpretação que é dada no Pará não é a mesma de São Paulo, não é a mesma do Rio Grande do Sul. E como é que a gente fica diante disso? Então, em materialidade, eu tenho esses desafios. E se eu falar de autoria, a coisa virou uma brincadeira agora. Por quê? Quando eu falo de pessoa física, e se eu falar, Fabiola, vamos falar de uma coisa simples? Roubo. Roubo todo mundo sabe, não é? Mão armada, coação física, eu 1 a 1. Mas não é mais esse o nosso cenário econômico. Vamos falar de Lava Jato? Vamos falar de mensalão, petrolão? O que nós estamos trazendo de mudança legislativa com isso? Uma flexibilização gigante. Quando nós trazemos aqui uma discussão na terceirização, eu olho como criminalista para essa questão, e como o Fábio fez um exemplo de uma citação ali, de um trecho, é teoria da cegueira deliberada. O que é a teoria da cegueira deliberada? É a avestruz que coloca a sua cabecinha embaixo do buraco e fala, não sei, não quero saber, não... será se esse não sei, não quero saber, vou ser omissivo, é criminalmente responsável? Ou é uma forma de atribuir responsabilidade para quem eu quiser? É interessante que eu responsabilize o banco? Ou é interessante que eu responsabilize aquele produtor pequeno lá numa comarca que ninguém nunca ouviu falar? E é daí que a gente começa a pensar o que o legislador fez com o direito penal, que era a última ratio, né? Quem aqui fez direito vai falar, nossa, é a última esfera do direito. Virou a primeira? Ou virou a forma mais acachapante de colocar você estampado no jornal? Que é o que a gente tem um pouco hoje. Então, o que eu tenho de sentença? Ninguém mais teme, ou ninguém mais temia, antes de Lava Jato, criminal. Doutor, é o seguinte, vai dar cesta básica? Eu consigo fazer um acordinho? É a pergunta que vinha. Agora é assim, pô, dá prisão, né? Porque a prisão antecipada de uma forma completamente violadora de direitos é o que a gente tem hoje. Eu não posso, a minha insegurança é dizer, olha, você pode estar lá de pijamão na sua casa, tocar a campainha e a Polícia Federal está sendo conduzido coercitivamente. E aí você vai fazer uma delação. Então, quando a gente fala de penal numa esfera como essa, ela não é diferente, porque eu estou lidando, como a gente já viu aqui, quantidades expressivas do ponto de vista de economia. E aí é muito mais fácil flexibilizar a teoria a meu grado. Eu coloco uma legislação completamente bagunçada, que qualquer um interpreta como quiser, qualquer um quem? Aquele que está aplicando. Então é muito fácil o auditor falar, olha, é o seguinte, vai cumprir a minha norma, eu te autuo uma vez, 2, 3, 4, 5, agora, olha, eu decidi, deu. Eu vou fazer o encaminhamento e aí assim a gente tem outras ponderações. Então eu falo, que o criminalista vê nesse cenário? Então, eu tenho aqui 2 fotos, estão coloridas. Se eu olhar para a foto da minha direita, então, portanto, de maneira que eu possa falar, condição degradante. Eu estou vendo uma guinha suja, certo? Nossa, é aí que o trabalhador bebe água. Será? Ou isso é simplesmente uma foto de um capacete, ou seja, um EPI, num momento de descanso, num local qualquer? Ou é a água que ele bebe? Quem me retrata isso? Quem me diz isso? Mas essa fotografia era para o juiz. Olha, era a água que todo trabalhador estava bebendo. Será? Quem me diz que não? Quem sabe que tinha de suporte e de apoio? Aí eu tenho um trabalhador cana. Bom, se eu não colocar máquinas que vão ter, aí não vamos entrar na discussão, porque eu vou considerar, como a gente já falou aqui, eu tenho um corte. Se o corte for através do ser humano, obviamente ele vai exigir mais cuidados, ele vai exigir questões de segurança, de EPIs e de uso, mas essa linha tênue é trabalhista, é uma outra esfera de regulamentação que tem toda ali
uma discussão, um mecanismo de defesa. Não vem trazer para a esfera criminal e dizer, olha, por que a esfera criminal tem essa postura de chegar agora e dizer, eu vou responsabilizar todo mundo? Porque aí fica fácil de ameaçar, não aquele que está na linha da frente como gestor, que está coordenando o time que está cortando a cana, mas vamos pensar no banqueiro, né? Vamos pensar naquele que está fornecendo, aquele do investidor. E o receio que ele fica de, nessa cadeia, sem segurança jurídica, ser envolvido numa tarja, como a gente tinha até janeiro, está suja, trabalho escravo, responsabilidades. Se eu volto, então, para aquela questão, e eu vou ser bem breve aqui, eu diria o seguinte, como uma criminalista, não é tão nebuloso a história, não é tão difícil. A gente tem nortes, a gente tem indicativos. Então eu vou falar exatamente do que? De habitação. Eu vou falar de onde a pessoa dorme, eu vou falar do alojamento, eu vou falar do que se alimenta, eu vou falar das condições sanitárias e vou falar de EPI. É isso que vai se basear o juiz criminalista. Então, se nós fizermos prova, se nós constituirmos elementos durante a defesa no auto de infração na área trabalhista, eu tenho um caso ganho na esfera criminal. Porque ninguém pede medida antecipatória de produção de prova para a defesa no criminal. Então, trabalhem junto. Não esperem estar, depois de apontados, uma sentença, vou pensar em sentença, mas não há denúncia, em produzir prova. E o que o juiz na esfera criminal tem? Ele tem habitualidade? Quantas vezes estávamos naquela circunstância daquela forma? Ou ele tem um retrato, como a gente viu ali, de uma foto isolada? Quem fez o retrato a ele? De 80 trabalhadores, os 6 que foram lá falar e denunciar, são esses os depoimentos que ele vai ter contra a empresa? Qual é o retrato, né? Eu tenho 30 autos de infração. Se nós percebermos essa 1, 2, 3, 4, 15, opa, Fabiola, é o seguinte, sempre com seus advogados, se começa uma estratégia antecipada de produção de prova, que caminha para um trabalho escravo. Nós não temos na esfera criminal um trabalho escravo com um auto de infração, ou com 2. São uma sequência para caminhar para esse fato. Se você é investidor, estabelece uma política, e eu vou entrar já dando um gancho do que eu penso do ponto de vista de compliance, estabelece uma política interna de controle de modo que na sua cadeia, aquele que está sofrendo auto de infração é um alerta vermelho. É um indicativo que o criminalista vai ponderar, que ele vai perguntar. Posso fazer uma ponderação? Você volta um slide, por favor? Deixa eu só fazer um parênteses. Hoje tem formas de você monitorar, quer dizer, ter esse sistema indicativo e você faz um preventivo monitorando. Essa empresa que eu sou sócia, ela faz isso. Então, hoje as empresas, o que elas podem fazer? Elas fazem um preventivo. Antes elas eram reativas, tanto no sistema financeiro quanto no sistema escravo, do trabalho escravo. Então, as empresas conseguem fazer isso usando tecnologia, usando formas de monitorar para minimizar o impacto, porque hoje um trabalho escravo que tem uma empresa impacta, assim, na hora o valor da ação, não é mais o lista sujo ou independentemente disso. É o bolso do investidor. Então hoje ele tem que usar mecanismos para isso, e que já existem. Sim. Essa é uma excelente observação. A observação que eu queria fazer é a seguinte: olha lá o que tá pintado de vermelho aqui, né? Habitação, alimentação e sanitárias, né? São as condições degradantes em que a gente vai se basear. Eu tive uma experiência interessante no segundo semestre do ano passado, em algumas fazendas, onde a gestão ela é a mesma. Ela é igual. Então, as condições sanitárias elas são iguais, as condições de habitação elas são iguais, as condições de alimentação elas são iguais. Um fiscal foi em uma fazenda, elogiou, falou: meu, vocês estão bacana,